meninas, gurias! Bem-vindas! Promessa prometida está cumprida. Estou aqui, gurias, para conversar com vocês sobre... Eu escrevi o tema hoje para não fugir do tema. Oi, amores! Ó, ser o que você nasceu para ser. Gurias, para mim antes não fazia sentido. Boa tarde, amadas! Tudo bem? Bem-vindas! Oi, Janete! Oi, Nete! Oi, Solange! Quem mais tá aí, gurias? Esse negócio tranca se eu mexo ali. Oi, Tânia! Bem-vindas, gurias! Gurias, eu vou fazer as nossas conversas aqui. Eu tô procurando um horário pra encaixar. Provavelmente, nós vamos fazer nossas conversas, pasmem, às 7 horas da manhã. Gurias, quem vai estar comigo às 7 da manhã? Por quê, gurias? Eu levanto cedo. Essa semana tá meio conturbada, tô levantando atrasada, digamos assim. Mas por conta do fim de semana que foi muito corrido, né, gurias? Muito correria, muita emoção. Era aniversário do meu pequetucho maior. Deixa eu descer um pouquinho vocês. Gurias, mas a semana que vem eu já confirmo o horário. Provavelmente vai ser às 7 ou às 7h30. Pra gente ter as nossas conversas aqui de todo esse processo de desenvolvimento pessoal. Oi, amores! Não, amor, 7 horas, mas fica gravado. Se não ficar gravado aqui... vai ficar gravado e vai ir pro meu YouTube, que é o Tânia Soares, gurias. Este Tânia Soares aqui, que vai ser só assuntos assim. Gurias, quem é que fez o chá? Toma chá comigo, meus bem. Hoje nós vamos falar, isso me assustava no começo, gurias. Quando eu comecei a descoberta da minha consciência, oi, amores, isso me assustava, tá? Eu via todo mundo falando, ó, ser o que você nasceu pra ser. E eu sabia que eu tinha muito mais coisa pra ser do que simplesmente o que eu estava sendo. Eu levava um susto toda vez que eu pensava. Ai, não ligue pros dog, nem pros barulhos das construções, nem pros vizinhos chegando e saindo 6 horas. Ai, bora de Shima, vou trazer Shima também, gurias. Gurias, quando eu fiz a minha viagem interna, vamos dizer assim, viagens... Eu gosto de levantar cedo, gurias, gosto, eu tô com os horários muito perdidos e provavelmente ou vai ser às 7 ou às 7h30, tá? A partir da semana que vem a gente já vai ter horário fixo pra durante a semana. Vocês sabem que sábado e domingo é o dia do não despertador, normalmente é só um dia, normalmente só domingo. Eu não coloco despertador pra... mas eu acordo igual, gurias. 5h45, 5h30 a pessoa acorda, não adianta, já tá programado no meu inconsciente, isso é coisa mais boa. Às vezes eu levanto, às vezes não. Ai, amor, eu durmo muito tarde, Tânia. Eu tenho ido dormir na faixa de 2h30, 3 horas da manhã, gurias, não tô conseguindo levantar cedo. Antes, quando eu ia dormir 1h30, 2 horas, 6 horas eu tava de pé, 5h30 eu tava de pé, mas agora não tô conseguindo. Gurias, mas ó, isso é uma coisa que eu vou conversar com vocês sobre redefinir os nossos hábitos. Eu quero mudar e eu vou mudar, gurias. Por quê? Eu tô sentindo, eu não sei se é por conta da idade, antes eu nem sentia, que se eu durmo muito pouco, a minha média de sono é 4 horas, mas se eu durmo muito pouco, eu tô acordando cansada. Então eu vou mudar, eu quero começar a dormir. Os horários da live também vão mudar na página. Eles provavelmente vão ser 1 hora mais cedo, pra eu conseguir terminar 1 hora mais cedo e pra eu conseguir desligar. Gurias, é muito lindo, é tanta energia que no fim da live, hoje tem live às 8 horas, eu tô tão pilhada que eu não consigo desligar até 1h30 da manhã. É muito linda, muita energia boa e a gente troca essa energia e eu fico muito pilhada. Então vai trocar, gurias. Uma das aulas vai passar pra de tarde, mas a gente vai ter as aulas sim, não se preocupem, tá? Seja o que você nasceu pra ser. Quando eu lia isso, eu levava um susto, porque eu ficava naquela pergunta, mas o que eu nasci pra ser? O que eu tenho que ser? O que a sociedade espera que eu seja? O que o marido espera que eu seja? Gurias, é muita pergunta numa criatura só. E eu tava nessas perguntas. Vocês lembram que eu falei pra vocês, né? Isso vai fazer 3 anos agora, uma semana antes do meu aniversário. Eu não lembro a data certa, não vou lembrar. Mas eu lembro que foi uma semana antes do meu aniversário, porque eu tava tão triste. Olha que louca eu. Tão triste que ia ser o meu aniversário. Tanto que eu não comemorava, não fazia nada. Eu esperava que todo mundo esquecesse. Porque a pessoa não tava se sentindo feliz. Nesse caso, a pessoa sou eu, gurias. Eu não tava me sentindo feliz, eu não tava me sentindo plena. E nós nascemos pra ser
plenas, felizes, alegres. E aí, quando eu comecei a estudar, e vinha essa pergunta sempre. Sempre que eu via alguma coisa, parece que direcionava para isso, gurias. Direcionava para essa pergunta. O que você nasceu para ser? O que você quer ser? Não é nem o que as pessoas te destinam. Ou se tu fez uma faculdade e tu detesta aquela faculdade que tu fez, faça outra. E aí eu entendi que a gente podia mudar, gurias. Não era, oi amores. Eu não consigo dormir cedo, gurias, há muitos anos. Nossa, desde o cabelo pequenininho, ó. Eu sempre fui de dormir tarde, gurias. Sempre fui. Só que agora eu quero mudar. Porque eu tô entendendo que os hábitos fazem a mudança da casa inteira, gurias. Nós estamos num momento bem delicado, né? Vocês sabem disso. E aí a Maria mudou os hábitos dela, não dorme cedo, ela vai dormir junto comigo, gurias. Pelo amor de Deus, uma criança dormir à 1 da manhã não tem condições. E eu vou trocar. Se eu não gostar, eu volto. Eu sou noturna, eu sou criativa à noite. É muito engraçado isso. Mas, gurias, começa a te dar o direito de mudar. E aí, por que eu ficava com essa dúvida e isso me doía? O que eu nasci pra ser? Porque eu tinha medo da mudança. É mudar os hábitos. Quando a gente muda um hábito, o resto todo vai mudar. Por isso que eu já tô avisando pra vocês. A gente vai começar a fazer as nossas conversas bem cedinho. Talvez eu não judie tanto você. Não vai ser às 7, vai ser às 7h30 ou vai ser às 8. Mas vai ser bem cedo, tá, gurias? Eu levanto, eu medito de manhã, eu gosto de meditar. Antes de levantar da cama, eu já estou meditando, já programando todo o meu dia. Eu já passei por esse momento de manhã, a hora que eu acordei, eu já programei o meu dia que eu ia tirar um tempo para conversar com vocês. Porque é uma troca de energia muito boa. E vai acontecer de segunda a sexta. Amanhã é quarta, amanhã nós vamos fazer de manhã, gurias, lá pelas 9 da manhã nós vamos conversar amanhã aqui, 9 horas, já vou deixar marcado, tá? Daí eu não assusto ninguém, daí a gente vai subindo progressivamente, tá, meus amores? Oi, meus bem, ai, minhas queridas, tudo aqui, gurias, ó. Tô tomando chá de porangaba, meus amores, emagreci mais 1 quilo, tô comemorando com meu chazinho de porangaba, não que o chá faça milagres, né? Mas a gente tem que se cuidar. E quando a gente pergunta pra gente o que eu nasci pra ser, se eu tô na dúvida, se tu não sabe, pergunta pra Deus, pergunta pro todo, pergunta pro universo, pergunta pra tua crença. Tu sabe que nós não somos sozinhos, nunca vamos ser. Não somos filhos do acaso. Hoje eu tava falando com uma aluna, ontem de noite eu tava falando com ela que ela tava nervosa. Eu disse, tu não é filha do acaso, não fica nervosa, as coisas acontecem por um motivo. Ela me pediu ajuda porque a máquina dela não estava funcionando e ela estava muito nervosa, gurias. E ela ficou bem nervosa. E aí eu fiquei pensando, mandei um áudio pra ela, eu fiquei pensando, não é só isso. Alguma coisa despertou isso em ti pra te juntar tudo nesse ápice que foi ali, a agulha não costurar, não sei o que aconteceu na máquina e ela tinha que costurar. Mas, gurias, quando a gente define o que a gente quer fazer, e se tu decidiu, não é que as respostas vêm imediatamente, faz a pergunta que a resposta vai vir conforme o teu momento, a tua consciência. Oi, amores! É bem possível. Daimezinha, é bem possível. Ó, gurias, eu decidi que eu ia lançar pro universo aquilo que eu queria ser. E aí é muito interessante, porque às vezes tu não tem a razão daquilo que tu quer ser a mesma coisa do que tu nasceu pra ser. Eu sempre soube que, desde que eu fiz a pergunta, o que eu ia fazer se não fosse remunerada era ser professora de costura. Sempre soube, gurias. Mas a gente sempre quer mais. A gente quer mais. É da natureza humana querer. Mas a gente nunca pra pensar se aquilo vai nos fazer bem. Se o ritmo de vida que tu tá, como é a minha proposta agora, mudar meus horários, vai me fazer bem. Eu vou mudar os horários, gurias. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, depois dessa consciência que eu tô a partir de 3 anos, vai fazer 3 anos, já vou contar como 3 anos. Que sim, que tudo que tu decidir, tu consegue fazer, então eu já tô como a rotina bem mudada aqui em casa, porque são hábitos, amores. Eu vou começar, amor. Eu emagreci, gurias, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Eu emagreci 23 quilos quando eu comecei a mudar a consciência.
Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a me entender, quando eu comecei a me respeitar. 23 quilos sozinha, sem ajuda de exercício, sem ajuda de nada. Mas não é que a gente simplesmente perde aquilo, é porque o teu corpo, as tuas células estão ali ávidas por mudança, porque se tudo é energia, a tua célula de gordura é energia, que não é tua, não agarra ela pra ti, é o que está ali no momento. E aí, gurias, quando tu define que tu começa a te respeitar e te olhar, e foi bem quando eu comecei a fazer o exercício do espelho, eu olhava e eu dizia pra mim, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou amada, eu sou querida. Gurias, foi instantâneo. A minha sogra um dia até achou que eu tava doente. Ela chegou de viagem, ela olhou, eu tinha emagrecido ali acho que 17 quilos, alguma coisa assim. E ela me olhou e ela disse, ai, tu tá com uma aparência diferente. Ela ficou com medo de me dizer. Aí depois que ela ficou um pouquinho, ela disse, tu tá com alguma doença? Bem assim, gurias, ai, que dó. Por quê? Perguntei pra ela. Porque tu emagreceu tanto e tão rápido. Foi menos de... Eu vou dizer pra vocês, quando eu comecei os exercícios e quando ela veio, acho que deu 1 mês e uns 10 dias, 1 mês e menos de 2 meses. E em 2 meses foram os 23 por conta da consciência. E quando a gente define que tu vai ser aquilo que tu nasceu pra ser, tu não precisa saber o que tu nasceu pra ser, tu tem que deixar fluir, gurias. Por que eu tô dizendo isso? Ó, a Josinha tá aqui, querida. Oi, amores, quem mais tá aí? Ai, meus amores, ai, meus bem. Gurias, quando a gente deixa fluir e tu faz a pergunta, se tu não sabe, tu pergunta. Eu perguntei qual é o meu propósito de vida, só que veio imediatamente. Quando eu fiz a pergunta do que eu faria se não fosse para ser remunerada, da aula de costura, então essa certeza é o meu propósito, gurias, é muito bom. Mas aí entra o outro, como eu vou fazer isso? Se tá fora da tua zona de conforto, tu vai começar a te perguntar, mas como eu vou fazer isso? E o teu cérebro vai te agarrar pra zona de conforto. Tu vai começar a fazer o quê, gurias? Começa fazendo o quê? Começa a deixar fluir. Por exemplo, a tua vontade é dar aula e tu não sabe se é o que tu nasceu pra ser, se é a tua missão. Isso nada mais é do que a missão, gurias. O que tu nasceu pra ser? Tu pode ser tudo que tu quiser, mas tu tem a tua missão. E às vezes a tua missão mistura com a tua profissão, que é o meu caso, que é maravilhoso, que eu não trabalho nem um dia sequer, gurias. Ai, amada, é bem normal, mas aí tu tem que começar aos poucos, tá, Odília? Sempre me vi costurando, gurias, é muito louco o negócio. E eu me vejo costurando com 90 anos, cabelo mais branco aqui, tudo é branco, ó, meninas. E eu decidi que vou deixar os cabelos sem química, vou deixar. Vamos ver se eu me aguento. Já ia deixar, não me aguentei, vamos ver se eu me aguento agora. Meninas, faça a pergunta pra ti, o que eu nasci pra ser? Ou então, o que eu faria pra ser mais feliz? E isso se chama afirmação. A afirmação é diferente da informação quando tu... Nesses meus estudos, eu descobri que se tu decreta alguma coisa, isso vai acontecer de qualquer jeito. Se tu pergunta alguma coisa, que é uma afirmação, é uma pergunta, as coisas se ajeitam para te dar a resposta. Então, meus amores, oi, meus bem. Então, gurias, façam a pergunta: o que eu nasci para ser? E aí, se tu já sabe, porque a gente sabe, inconscientemente, oi, amores, inconscientemente tu já sabe o que tu nasceu para ser. Só que às vezes tu não aceita, ou tu quer uma outra coisa porque tu acha que vai ser mais visado, ou tu quer, de repente, mudar a tua vida. Sair desse padrão que tu tá pra te melhorar financeiramente é possível. Só que se tu tá fora da tua missão, gurias, é muito louco, as coisas não acontecem. É aquela história de travou tudo na minha vida, mas porque tu tá teimando, tu tá fazendo esforço. E eu tive que encarar isso, porque eu fui quase que obrigada pelo todo, por Deus, pelo universo, a começar a fazer o que eu faço hoje, que é as minhas aulas online, gurias. Porque eu me sinto realizada quando eu tô dando aula. E isso é a minha missão de vida. Tu vai sentir isso. Se tu tá meio perdida nesse momento, é normal. É normal, gurias, e não tem idade.
não tem idade para te se sentir perdida, não tem idade para te ter vontade de mudar. E não quer dizer que tu tenha só uma missão, só uma forma de ser o que tu nasceu para ser. Não quer dizer, gurias, tu pode fazer 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo e de repente tu fez aquilo. Ó, eu neste momento sou professora de costura pela internet, em função de tudo isso que tá acontecendo, não dou aula aqui presencial, né, gurias? Mas, ó, a gente nunca pode ser dono do futuro, a gente pode ter lembrança do futuro. O que é isso? Eu determino o que eu quero lá pro futuro. A minha lembrança do futuro é sempre dando aula, sempre com os meus cursos. Mas quando chegar um ponto que eu sentir no meu ser que eu posso mudar e posso melhorar e posso ajudar mais pessoas, eu mudo, gurias. A gente não tem que ter medo de mudar. Eu tinha muito medo da mudança. Meu Deus, se eu parar com o meu ateliê, e era muito medo... Ai, deixei a máquina ligada. Era muito medo, não era medo, era receio, gurias. Receio financeiro, porque eu sempre fui uma pessoa totalmente dependente. Desde os 11 anos já trabalho, já ganho meu dinheiro, já sou independente. Não que, moro sozinha desde os 11, Deus me livre. Morei com a minha mãe até casar, gurias. Mas a independência vem de dentro. Eu sempre gostei de ser independente, financeiramente eu tô falando, gurias. E quando eu começava a pensar, eu demorei um tempo pra falar para as minhas clientes que eu ia dar uma parada nas minhas costuras para me dedicar para as minhas aulas, para os meus cursos, para as minhas gravações. Por quê, gurias? Esse medo inconsciente estava dentro de mim, eu não sabia como tirar isso. Quando eu comecei a fazer as afirmações, que são as perguntas, depois que eu já tinha descoberto o que eu queria ser realmente, que era a minha missão, que eu podia levar mudança para a vida das pessoas, gurias, foi impressionante. Eu tive um processo de catarse, hoje eu entendo que foi no final do ano passado, eu acho, que eu decidi que eu ia dar um tempo ali nas costuras sob medida, porque uma coisa eu não consigo fazer com a outra. Ou eu me dedico para montar curso, para fazer as aulas, para atender as alunas, ou eu me dedico para fazer a sob medida, porque sob medida toma tempo. É bem remunerado, mas toma tempo e é uma delícia também, gurias. Tô sentindo falta daquela coisa das meninas chegarem e vamos fazer, vamos experimentar. Mas tudo tem um porquê, gurias. Quando a gente define, e eu aceitei que sim, que ia ser essa proposta para esse ano todo, gurias, eu tive um piripaque, que foi a nada mais do que a minha catarse, o meu despertar. Porque o corpo, ele reage contra, ele tá tão acostumado com aquilo. Todo dia tem a minha agenda, faço as minhas peças, faço as provas. E eu tinha essa referência de escassez financeira. Hoje eu entendo isso. Por quê, gurias? Porque uma hora eu conto a história da infância, foi uma infância muito simples, muito simples. E eu vi a luta da minha mãe ali trabalhando, meu pai trabalhando, e eles tinham alguns problemas. Uma hora eu conto pra vocês tudo isso. E eu visualizava, e eu via sempre a minha mãe se esforçando pra ter as coisas pra nos dar, e às vezes faltava. E aí, gurias, eu acho que era isso que me trazia a lembrança de, vou parar de costurar e eu vou ficar na escassez. Gurias, nunca ia ficar, logicamente, porque eu tenho meu marido tem os negócios dele, mas é a coisa do teu. E aí, quando eu entendi que nada é meu nesse mundo, nada, gurias, nada. A gente está aqui para ser feliz, para ser alegre, e isso é escolha. Nós vamos falar sobre isso amanhã, a escolha de ser alegre, de ser feliz. Gurias, eu lembro que quando eu decidi, foi num sábado, eu acho que foi num sábado, ou numa sexta, eu não lembro mais. Eu vinha vindo lá de trás e o marido tinha chegado para tomar banho, porque ele estava no restaurante ainda. Eu cheguei ali na janela e eu decidi, foi no momento que eu tava lá atrás, eu não sei o que eu tava fazendo, eu acho que eu tava estudando. Eu acho que eu tava estudando, a Maria tinha ido numa festa de aniversário, acho que era num sábado, gurias. E eu decidi, eu ou li alguma coisa, ou escutei algum áudio, eu tava lendo e escutando. Que eu decidi que eu ia esse ano mudar, que eu ia fazer uma outra proposta. Olha o mundo. Que eu ia fazer uma outra proposta pra minha vida profissional. Gurias do céu.
Eu saí de lá do fundo da minha casa até ali, deve dar uns 10 metros, até a janela da minha cozinha. E cheguei na janela da cozinha, encostei a mão, começou sabe aquele suor? E eu nunca passo mal. Gurias, graças a Deus, tenho uma saúde de ferro, mas isso é uma catarse. Quando a gente rompe um processo de crença, normalmente acontece. Às vezes é bem levinho, às vezes te dá uma dor de cabeça, às vezes não te dá nada, depende de onde está a tua consciência. Mas eu lembro que eu cheguei ali, eu disse, ai amor, tô passando mal. Ainda bem que ele estava em casa, porque senão eu tinha desmaiado, eu desmaiei, gurias. Eu machuquei todo o joelho e lá fora é calçada bruta. E aí o marido, coitado, sem entender nada, foi lá me catar. E quem disse que ele conseguia, porque eu tava lá atrás, eu tava tomando sol e estudando. Cheia de bronzeador, gurias do céu. Depois ele ria, mas ele passou um nervoso. Aí ele conseguiu me trazer pra dentro, a pessoa quase acordou, disse, mas isso é catarse, gurias. Quando tu muda, mas não tem que acontecer, tá? Pra mim aconteceu porque era muito forte dentro de mim aquela sensação de que, ai meu Deus, eu vou mudar, e agora? Cadê minha segurança? Sumiu, é a mesma coisa que sumiu o chão. Tu não tem o chão, tu não tem o suporte. E aí eu abracei, quando eu voltei a mim, eu já sabia o que era. Aí eu tomei um banho, fiquei deitada um pouco, passou, não tomei remédio nenhum, porque raramente eu tomo remédio, graças a Deus. E daí, gurias, eu fui entender que eu tinha feito a pergunta há uns 3 ou 4 dias atrás, o que realmente eu nasci para ser. E veio a resposta de ser professora de costura. Professora, veio a resposta professora. E eu sempre me vejo fazendo isso, dando aula, ajudando as pessoas. E aí, gurias, quando eu entendi que essa era o que eu nasci para ser, que estava brigando com o que eu ainda estava sendo, foi o que aconteceu, gurias. Então, a gente não pode ter preconceito. Por exemplo, se já pensou se a minha missão de vida fosse ser paisagista? Eu ia ter que mudar de algum jeito ou de outro. Só que tu tem que levar isso no entendimento e não precisa ser abrupto. Eu já vinha trabalhando isso há muito tempo, desde que eu tinha começado as lives, porque era uma coisa assim, essa peça eu fiz numa live, gurias, acho que foi a segunda. Era muito engraçado. Eu tava com a agenda cheia e eu tinha a minha live de tarde, lembram? Era de tarde e uma de noite. E pra mim é automático, eu preparo a aula, mas eu não preciso ficar 3 horas ali preparando uma aula. Em 1 hora eu já preparo a aula, gurias, porque é tão automático a costura que tá ali, tá pronto, tá na cabeça. Mas aí eu começava a me enrolar, era muito engraçado. Eu começava a deixar uma coisa pra depois, outra coisa pra depois, às vezes chegava que eu tinha que correr fazer a aula, que eu tinha que correr entregar uma peça. E isso já era um anúncio de que tinha que mudar alguma coisa. Mudar o quê? A crença. A minha crença é que se eu um dia largasse as minhas clientes de que são fixas, gurias, até hoje as queridas estão esperando, já passei as minhas alunas para elas, as que são daqui, para fazerem as peças para elas, mas elas ligam. Já vai voltar? E eu não vou voltar por enquanto, gurias. Eu tô achando que essa missão, esse momento é isso mesmo, é mudar a vida das pessoas através da costura. E outra coisa, quando tu faz a pergunta, vai vir sempre o ajudar o outro. Sempre, não tem como tu não pensar em se ajudar e pensar em ajudar os outros, gurias. É lindo de ver isso, sim. E a costura muda muitas vidas. Eu recebo muitas mensagens das gurias que, por conta das aulas, voltaram a trabalhar, trabalham em casa. Eu recebo muitas mensagens, gurias, pasmem, eu pasmo de ver que tem algumas que os maridos não deixam trabalhar fora. Eu fico, como assim? Mas é a realidade de cada uma, né? Eu não julgo, eu fico espantada, é diferente, eu não julgo, gurias. Cada uma tem o seu momento de despertar. E eu recebo muitas mensagens dessas meninas que a vida tá mudando através da costura, ou que o marido apoia, como eu tenho muitas alunas que é muito lindo de ver os maridos medem as roupas, é muito lindo, gurias. E o marido apoiou e ela tá se sentindo corajosa para mudar a vida. Quando eu fiz a pergunta da missão, eu não sabia, gurias, eu não sabia que a gente tem que colocar o momento de ajudar os outros. Depois que eu fui lendo, fui estudando mais, fui estudando, que eu fui entender. E sim, o teu organismo vai querer, o teu corpo, o cérebro, a zona de conforto, o cérebro reptiliano, vai querer que tu fique ali onde tu tá, pra te não correr risco de ficar triste, de ficar magoada, de ficar estressada. Ele acha que o que tu tem, que tu tá ali, que tu tá acostumada todo dia, tá ótimo pra ti.
Oi, amores. Ah, eu lembro, amada. Tem o vestido Karina em homenagem à Karina, que ela me mandou e pediu e eu disse, vamos fazer. Lembra, Karina? Gurias, mas o mais importante disso tudo é que tu se encontre. Tu se encontre. Não fique esperando o outro te dizer, ai, tu nasceu pra ser tal coisa. Não, gurias. Não, jamais. Tu tem que se encontrar. Tu tem que fazer a pergunta pra ti, o que eu nasci pra ser? Se tu nasceu pra ti ser mãe, dona de casa e se dedicar a esse universo, absorve. Se tu nasceu pra ser uma grande empresária, absorve. Se tu nasceu para ser uma ótima costureira e ter o teu ateliê, absorva isso. Nasceu que nem a Jo, né, Jo? Voltou a dar aula depois de muito tempo. Se tu nasceu para ser professora de costura, absorva, gurias. Não tenha medo. Eu sei que mudança sempre dá medo. E pode ser que tu tenha o teu despertar, pode ser que demore um pouco mais, mas se tu fizer a pergunta, vai vir a resposta. Quando vier essa resposta, tu vai sentir no fundo do teu coração que é aquilo que tu tem pra fazer o resto da tua vida. Só que eu quero dizer pra ti que é o momento de dizer pra ti, eu vou fazer essa mudança. Não precisa ser com um susto, com um abrupto, com eu quero porque quero bater o pé. Não, meus amor. Tudo acontece na hora certa. Eu tava falando com o marido ali, tem um negócio que tá acontecendo lá na casa do sítio, daí eu disse, amor, tudo acontece na hora certa, deixa quieto. Quando for pra resolver o assunto, vai resolver. E aí, gurias, é muito louco que hoje ele chegou, quando ele foi lá resolver, e não sabia se ia conseguir resolver hoje o assunto. Daí ele chegou e eu olhei pra ele e digo, e aí? Eu conheço na cara e ele, se resolveu bem tranquilamente, vai ser assim. Eu digo, tô falando pra ti, não adianta tu ficar nervosa, não adianta tu ficar estressada, não adianta tu querer bater pé, porque se tu quer e bate pé, gurias, é esforço, a gente tem que fazer tudo com dedicação e não com esforço. Oi, meus amores! E aí, meninas, quando a gente define, eu tô estudando, eu estudo muito. Eu tô fazendo mais um curso agora online sobre desenvolvimento pessoal. E é maravilhoso, gurias. Quando a gente começa a estudar, a consciência da gente muda. Uma vez que tu mudou a tua consciência, que tu expandiu, tu nunca mais vai voltar a ser a mesma pessoa. E quando tu começa a estudar que todos os teus poderes da mente estão em ti por conta da gente ser um pedacinho de Deus, uma centelha divina. Nós temos a imagem e semelhança, gurias. Isso não é por acaso que tá lá escrito há mais de 2000 anos. Tu pode tudo. Faz a pergunta, o que eu nasci pra ser? Qual é a minha missão? Depois que tu fez essa pergunta, tu deixa. Tu solta. A resposta vai vir em sinal de um telefonema que tu vai receber. A resposta vai vir na forma de um presente que tu recebe. A resposta vai vir na forma de uma live que tu assiste, que não é por acaso que vocês estão aqui comigo, gurias, porque quando eu comecei o meu despertar, surgia coisa do nada. Eu nunca olhava nada, nunca pegava aquele livro que estava na minha estante já há 10 anos. E aí eu passava e me chamava atenção, e eu pegava. E às vezes eu lia o livro inteiro e tirava 1, 2, 3 páginas que eu absorvia, que era aquele assunto que eu tava precisando ouvir no momento. É assim que é, gurias, e é muito lindo. Uma hora tu vai ver que a tua consciência de hoje, ela é totalmente diferente da consciência que tu tinha ontem. E quando tu despertou essa consciência, que tu começa a entender tudo que tá ao teu redor, nada mais vai te assustar. Gurias, é lindo, porque quando começou essa coisa toda, eu nem falo o nome porque eu não gosto da energia, mas quando começou toda essa coisa de ficar em casa e se cuidar, eu lembro que eu não tinha receio nenhum mesmo. E aí eu deixei me contaminar. Por quê, gurias? Porque daí a escola parou. Aí o que eu pensei? Olha como a gente é o racional, né? Mas se a escola parou, deve ser muito grave. O que eu fui fazer? Ó que louca eu. Fui lá, comecei a olhar aqueles jornais. Meu Deus, aquilo, gurias, são 10 notícias, 9 são ruins. Porque isso te prende atenção, eles precisam que tu fique olhando aquilo. E aí eu comecei a ficar meio assustada, meio com medo. Eu notei que até a minha energia aqui de casa diminuiu. E aí o que eu fiz? Comecei a fazer
meditação, comecei a fazer blindagem energética aqui de casa. Isso é muito sério, gurias. Pode ser que tu não acredite, mas funciona e é muito sério. E voltei a ser eu, gurias. Eu nunca mais vou deixar como eu direi, eu nunca mais vou deixar que as mudanças externas, isso é importante que tu escute, as mudanças externas mudem o meu interno, ou seja, ficar com medo, ficar triste, ficar deprimida, ficar recuada, ficar sem ter coragem de dizer aquilo que eu quero dizer, nunca mais. Eu decidi que não ia, mas demorou um mês ainda. Lembra, gurias, que a gente começou aquela primeira série lá dos 21 dias? Pra isso, né, meus amores? Eu não assisto faz anos, mas deu a bobeira bem naqueles dias que não era pra assistir. E daí, gurias, eu notei que a energia inteira da casa mudou. E aí eu voltei, comecei a meditar, comecei a estudar de novo. Mas aí tudo vira de perna pra cima. Gurias, o medo é a pior sensação que tu pode deixar ficar em ti. Porque o medo, ele te bloqueia de muitas coisas. Ele te bloqueia até da tua visão pro todo, pra tudo que está acontecendo. Tu tem que aprender a decidir o que tu vai fazer, que a tua missão é essa e que nada vai te parar. E que não tem pressa também. Aí, quando eu entendia isso, quando eu comecei a estudar, eu não entendi. Eu digo, meu Deus, agora é minha missão, eu tenho que fazer acontecer. Mas não é assim, gurias. Daí, depois que eu entendi que tudo, quando eu estudei a aceitação de tudo, desde a tua infância, é lindo, gurias. Quando eu estudei a aceitação, que eu fui mais a fundo para ver o que significava o aceitar das coisas, do contexto geral da tua vida, eu comecei a me perdoar. E assim que eu comecei a me perdoar, as coisas começaram a acontecer sem nenhum esforço. Eu tenho que dizer isso pra vocês, gurias, porque eu sempre fui, até a minha mãe falava, tu é esforçada, tu vai lá e faz. E era esforço, porque era doído, era cansativo, às vezes eu tava exausta e eu continuava. Depois que eu entendi que não é esforço e é dedicação, gurias, eu posso virar à noite que eu não tenho nem dor nas costas, nem dor de cabeça, nem nada. Eu tô falando isso em tudo. Contexto familiar, contexto de trabalho, tudo, gurias. Oi, amor. Mas isso é ótimo, Janete. Tá dizendo que a tua consciência tá te chamando para um despertar. Assuma que tu quer despertar. Faça a pergunta, como eu posso ser melhor hoje do que eu fui ontem? Parece historinha motivacional, mas não é. Não é, gurias, porque quando eu coloco isso, eu tenho os meus cadernos, desses 3 anos que vai fechar agora, eu tenho os meus cadernos que eu ia anotando. Meu Deus do céu, no começo era só medo. Eu leio hoje, não me dá mais sentimento, então eu posso falar. Se me der sentimento de medo, eu não poderia falar, porque tudo que a gente sente, a gente cria. Gurias, escuta o que eu tô falando hoje. Tudo que a gente sente, a gente cria. Então, se eu tô sentindo aquele medo que eu escrevi há 3 anos atrás, eu não poderia nem comentar aqui, gurias. Porque se eu comento e eu sinto, eu trago de novo. Se eu comento e eu não sinto nada, eu não sinto mais aquele medo, então eu posso falar. Quando eu fui ler, eu até achei numa das arrumações que tava ali, meus bloquinhos, eu vou anotando tudo. Gurias, era medo. Como será que vai ser quando eu fizer isso? Como será que vai ser quando isso? E hoje eu aprendi que é diferente. Oi, amores! Hoje eu aprendi que eu tenho meu caderno da gratidão, eu tenho meu pote da gratidão. Vamos combinar de fazer, gurias, um caderno da gratidão? E aí, quando eu achei ele, eu achei mais 2. E foi muito interessante de ver. Eu li o primeiro que eu fiz, era só medo, só pânico, só tristeza, só agonia, porque lá eu escrevia tudo. Só que eu não sabia como escrever. Então eu escrevia, sentia e causava mais do mesmo. Escrevia, sentia e causava mais do mesmo. Quando eu comecei a entender que o que eu sinto, o que eu escrevo, tem que só ser no lado positivo, gurias, eu consigo ver literalmente ali nas minhas anotações, nos meus caderninhos, são vários. A diferença da criatura, essa criatura mudou, eu falo pra você, 720%. Oi, amor. Vamos fazer, gurias, aqui neste canal de comunicação, nós vamos fazer meditação também.
Eu gosto muito da meditação e a meditação, ela limpa o teu campo. É como se tu tivesse abrindo o teu estado de espírito pro amor, pra alegria. Nós vamos fazer meditação só de gratidão, de amor. De limpeza nós não vamos fazer porque limpeza é muito profundo. E quando a gente faz meditação de limpeza pode mexer com mais coisas. Isso não pode ser num canal aberto, que eu não ia nem ser responsável de fazer aqui num canal aberto, gurias. Então a gente vai fazer meditação de amor, de gratidão, de amor ao próximo, de conexão, é muito lindo. Esses a gente pode fazer aqui, vamos fazer. E isso, gurias, eu não sou terapeuta, já deixa eu te adiantar. Eu não sou terapeuta, eu sou uma curiosa que estuda muito e que consegui sair do meu buraco, meu não, que não é meu, não me pertence, daquele buraco que eu estava há quase 3 anos, sozinha, sem remédio. Eu digo sozinha não, porque eu tinha minha mãe e a minha família, gurias, porque olha, eles devem ter aguentado algum perrengue do meu lado. Alguns perrengues, né, meus bem? Gurias, ó, angústia, tristeza, é tudo sentimento adquirido. Então, se tu adquiriu, tu pode tirar ele da tua vida. Como que tu vai tirar? Amanhã eu vou ver se eu tenho alguma tabela de Hawkins aqui. Eu acho que eu tenho uns livros que tem. Eu vou trazer pra vocês, gurias. A gente tem várias emoções que a gente pode tirar do nosso coração, limpar. Eu optei por vibrar na alegria, gurias, e não é fácil. Tem dias que eu acordo com mau humor e isso é normal, porque se tu tá na alegria, tu não vai conseguir manter. Não adianta dizer pra ti, eu mantenho a vida inteira alegre. Não, tem dia que eu tô estressada, tem dia que eu tô cansada, mas eu consigo já identificar. Quando eu identifico, tô estressada, tô de mau humor, e muito tem a ver com o nosso ciclo feminino, gurias, a gente vai falar sobre isso. A minha TPM, desde que eu descobri esse despertar, gurias, quase zerou. É muito difícil eu ter. E quando eu tenho, eu sinto, eu sei que não sou eu ali, que é essa situação de hormônios, eu consigo controlar com a meditação, gurias. É muito bom. Vou fazer com você sim. Outra coisa, a gente tem que estar bem aonde a gente tá, porque não é o entorno, não é o por fora que faz a nossa felicidade, é o que somos dentro de nós, é o que o nosso coração pede pra gente ser. Quando a gente começa a fazer sem esperar nada em troca, gurias, fazer dar amor, dar a mão, dar pelo menos um bom dia pra pessoa que... Gurias, é muito louco, as pessoas não estão acostumadas. Aqui na minha rua cruza, as pessoas dão bom dia. Eu lembro que tinha uma senhorinha que ela cruzava todo dia aqui e eu dava bom dia. Ela as primeiras vezes ela olhava bem de canto. Aí as segundas vezes ela já me olhou, mas não me respondeu. Segunda, terceira, quarta, assim, acho que foi umas 2 semanas. E aí depois ela começou a cruzar e eu dizia bom dia. E ela, bom dia. Já melhorou. Pra ver como as pessoas não estão acostumadas a receberem uma palavra de que seja bom dia. Ou quando a gente pergunta pra alguém, tudo bem contigo? Normalmente o que a gente espera receber de resposta? Não, tudo bem. E é isso, gurias. Só que se tu tá perguntando, é porque tu quer realmente saber, senão nem pergunta. E isso eu aprendi tudo nos meus estudos de consciência. Quando eu mudo aqui dentro, todo o resto muda. Todo o resto, gurias. É verdade. É isso aí, aceitação, gurias. E tem muito pra mudar ainda, pra eu mudar. Eu faço só 3 anos que eu tô estudando isso, mas eu estudo bastante, eu leio todos os dias. Eu tô fazendo mais cursos pra eu me conhecer melhor, gurias. E é muito lindo isso, porque eu consigo agora ler o meu estado vibracional, vamos dizer assim. Porque o estado mental, que eu decidi que eu estou entre felicidade e alegria, disso eu não desço, eu consigo controlar. Consigo porque eu sinto que tô saindo, tô ficando mal-humorada, volta, medita e volta pra felicidade. E aí eu olho pros meus filhos e eu percebo, eu digo, meu Deus, como eu sou grata pelos filhos saudáveis, como eu sou grata pela minha saúde. Quando tu começa a fazer a gratidão, é que tudo muda, gurias. E eu falo pra vocês, quando eu tava lá embaixo, eu não entendi o que era gratidão. E é estado fisiológico e é estado mental. Porque a gente tem medo de ser feliz. Porque a felicidade é um estado. Tu não vai estar feliz sempre. Esse momento é um momento feliz. Tô aqui com vocês, tô conversando uma coisa que eu amo. Mas
pode ser que daqui a um pouco eu não esteja nessa euforia desse estado mental de felicidade, mas eu tenho que estar num estado alegre. Pelo quê? Por tudo, gurias, por estar respirando, por estar em casa, trabalhando no meu ateliê aqui em casa, sem precisar sair, com a minha família em casa, com meu marido, com os meus bichinhos, com o nosso coelho novo, que agora é um integrante da família. A gente tem que sentir alegria. E quem decide isso? Só tu decide isso. Ninguém mais pode decidir por ti. Por isso que eu digo, oi, amores. Isso é procrastinar, Márcia. Quando a gente deixa pra depois, a gente empurra com a barriga. Tá na moda a palavra, procrastinar. Mas é o bom e velho antigo empurra com a barriga. E por que a gente faz isso? Porque a tua zona de conforto fica te segurando pelo pé. Tu vai ter que ir lá e cortar essa corda que tá te amarrando e começar a fazer. Eu tenho uma técnica que eu usei no começo. Deixa eu dizer pra vocês. Já vou dizer, porque senão depois eu esqueço. A gente procrastina tudo, a gente deixa pra depois tudo. Mesmo que eu já era dinâmica, fazia lá, fazia. Mas tinha coisas que eu deixava pra depois. O que eu aprendi nessas minhas leituras? Gurias, quando tu definiu, que nem tu quer começar a costurar. Ai, mas deixa pra depois. Faz meta bem pequenininha. A tua meta é começar a voltar às costuras. Mas tu sabe que tu não vai fazer uma camisa inteira num dia. Então tu vai fazer o seguinte. Hoje eu vou cortar. E daí quando tu lembrar, hoje eu vou cortar, tu levanta e vem e corta. Usa 7 minutos, 10 minutos, sei lá, tu vai montar o molde. Ah, mas eu vou deixar pra amanhã. Não. Levanta, vai lá e faz agora. Usa 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos. Usa pouco tempo. Porque daí quando tu terminou essa tarefa que tu queria fazer, que tu tava tentando deixar pra depois, tu vai se sentir tão vitoriosa e daí tu vai dizer pra ti, nossa, olha só, eu consegui, eu falei que eu ia fazer, eu fui lá e fiz. É assim, gurias. Oi, amores. Oi, meus bem. Gurias, é assim. E é assim que eu consegui sair desse período negro lá, daquele buraco, aquela coisa pavorosa. E é como se eu tivesse em outro lugar, gurias. E hoje eu entendo que era uma outra dimensão, sim. Porque quando a gente começa a crescer como pessoa, eu não tô falando nada do externo, nada. Quando tu começa a te conhecer, a te cuidar, a te respeitar, porque às vezes tu não te respeita por conta de um hábito que tu tem. Ou seja, eu não vou tirar 10 minutos depois do almoço para ficar sentada no meu sofá, mexendo no meu telefone, ou simplesmente com o olho fechado, meditando, porque aonde já se viu fazer isso? Eu tinha dessas, gurias. Aonde já se viu e eu julgava. Eu vou contar uma história pra vocês. Eu nunca cestei de tarde. Eu nunca cestei de tarde, gurias. E aí a minha mãe cesteava, a minha irmã mais velha cesteia. Elas têm essas manias de cestear para o corpo restabelecer. Eu fico exausta. Se eu fizer, eu fico exausta, mas já é psicológico. E aí, gurias, eu julgava, digo, vai perder tempo. Isso quando eu era mais nova, né? Vai ficar perdendo tempo, 1 hora, meia hora, e até despertar de novo, já perdeu a tarde inteira. Eu julgava. E aí, um dia desses, gurias, depois que eu comecei o meu autoconhecimento e meu despertar, me deu vontade de descansar depois do meio-dia. Lavei minha louça e fui lá e deitei. Gurias do céu, isso bem no comecinho do meu despertar. Eu deitei, quem disse que eu consegui ficar? Eu comecei, meu Deus, mas tu vai perder todo esse tempo? Levanta daí. Daí, o que eu fiz para sair desse hábito de julgar os outros? Eu me forcei a ficar meia hora. Coloquei no relógio meia hora e fiquei lá deitada, sem fazer nada. Fiquei. Gurias, foi muito bom, porque relaxou. Eu não consigo porque não é hábito meu. Mas eu vou dizer pra vocês, nunca mais julguei. E sim, eu falei pra mãe ainda, nessa época a mãe ainda estava viva. Eu disse, mãe, lembra que eu brigava contigo que tu só dormia, não sei o quê? Porque é o meu jeito de falar tudo e eu tô mudando isso, a gente tem que mudar. Não é dizer, eu sou assim e pronto. Não, tudo na vida a gente muda. Gurias, eu sei, é bom. Depois disso eu descobri que é bom. Eu só não faço porque eu não sinto necessidade no corpo. Mas eu nunca mais julguei alguém, gurias. E tu tem que fazer essas experiências. Tá julgando alguém? Vai lá e faz aquilo que tu julga. Porque em alguma coisa aquilo mexe contigo. Muito provavelmente eu julgava porque eu tinha vontade de fazer e eu achava que era perder tempo. Assim como dormir cedo pra mim sempre foi perder tempo. Ó meu dog, ó. Ó o dog.
Cheirando coelho. Gurias, dormir cedo era perder tempo. Tanto é que quando eu pintava minhas telas, eu pintava sempre de madrugada. Aproveitava o tempo. E não é. Tu tem que deixar o teu corpo respirar, o teu corpo descansar. A gente tá nesse plano físico, então este corpo físico tem que respirar e tem que descansar e tem que ter aquele momento de pausa, de zerar o teu cérebro, porque as funções fisiológicas estão aí pra gente ter mais qualidade de vida, né, gurias? Ai, amores! Manda e-mail pra mim, gurias, ateliêtaniasoares@gmail.com, que daí eu consigo te ajudar. Ai, bem bom pra ti. Quanto mais cedo tu levantar, tu vai ver que as tuas células estão explodindo de coisas novas, de coisa boa, de ideia nova. E tudo isso tá envolvendo o assunto de hoje, gurias, que é o que tu nasceu pra ser. Permita-se ser. E é isso que eu uso sempre. Lembra que eu uso aquela hashtag ali, permita-se? Porque quando eu entendi que eu podia me permitir ser o que eu quiser e o que eu nasci pra ser, tu vai ser. Quando tu diz pra ti, eu não posso ser isso, seja por julgamento teu ou dos outros, porque às vezes tu absorve julgamento que nem é teu, seja por preconceito, seja por o que for, gurias, às vezes a gente tem. Preconceito não é uma palavra feia. Eu tenho um pré-conceito daquilo, uma coisa achada antes de ver o que é. É isso, gurias. É muito bom. É muito bom, gurias. Tô sentindo falta porque eu sempre levanto cedo e agora essa semana eu não tô conseguindo. Semana passada também não tava conseguindo levantar no horário de sempre e resolvi que vou voltar e vou mudar. Ai, meus amores, gurias, isso é tudo que eu coloquei em prática na minha vida, tá? As gurias perguntam, tu é terapeuta? Não, gurias, não sou terapeuta. Sou eu, curiosa, que leio, que estudo e que amo esse tema de autoconhecimento, despertar da consciência. E tudo tem a ver, porque desde os meus 14 anos, quando eu li a Bíblia pela primeira vez, que eu não entendi nada, eu comecei a buscar esses livros. E é muito engraçado que eu sempre tive mania de adorava passear em livraria. Não tinha dinheiro quando era nova, logicamente, Deus me livre. Gurias, o livro é uma coisa ainda que tá fora da nossa realidade, mas eu compro. Eu deixo de comprar um tecido para comprar um livro. Agora não mais, graças a Deus. Mas quando eu era jovem, gurias, eu sempre fui fanática por leitura e por livro, devorava livros. E eu, às vezes, não tinha condições, a mãe não podia dar, e eu juntava ali os trocos que eu fazia com os meus artesanatos, as minhas costurinhas, as minhas coisinhas. Eu trabalho desde os 11, então vocês imaginem. E aí, o que eu fazia? Eu dava pra mãe uma parte, outra parte eu ia comprar livros. E eu começava a estudar, a ler. E sim, gurias, os livros chamam a gente. Se um livro tu passou, vocês vivem me perguntando quais os livros. O livro tem que te chamar. Se tu tá num período que tu precisa de autoconhecimento, tu vai passar os olhos numa livraria. E eu aconselho que tu faça isso. Vá passear em uma livraria. Agora não dá mais, né? Mas olha pela internet. Por exemplo, se o poder do subconsciente do professor ou doutor Joseph Murphy te chamar atenção, leia ele, gurias. Mas faça o correto, não vá me baixar livro pirata, pelo amor de Deus. Tudo tem que ser o correto, gurias. Tudo tem que ser de uma forma harmônica, porque senão não vai adiantar tu querer buscar uma consciência e não tá preparada para fazer a coisa certa. Quando tu tem consciência... não sei se é o teu caso, eu nunca fui de furar fila, mas eu me indignava porque os outros furavam fila de mercado, fila de banco, assim, quando tinha, né? Gurias, e eu entendo hoje por que me indignava tanto, porque aquilo estava em ressonância comigo. Eu tinha vontade de fazer e eu não tinha coragem. Eu dizia, como assim? Julgava a criatura. Eu não tenho que olhar pro lado, eu tenho que olhar pra mim. E aí, quando a gente começa a olhar, digamos que um livro... esse livro me chamou a atenção. Leia, porque este livro é o que tu precisa para esse momento. Eu descobri isso há pouco tempo. Eu tinha um monte de livro que eu comprava, que eu achava bonita a capa e eu não entendia por quê, gurias. Mas depois que eu entendi que a gente tem a ressonância, a nossa frequência se alinha, quer dizer que tu tá preparada para ler esse livro. Eu não digo livro, gurias, porque tem livros que eu já li que foram maravilhosos e tem livro que pode te assustar. Tem muito livro que ele é... Isso. Os do Hélio Couto simplesmente são assim, tapa na cara. Ai, gurias, eu li um soltar dele que foi aquele tapa na cara que era um absurdo.
Nós vamos conversar um dia só sobre soltar, e que eu entendi só agora, depois que eu li muita coisa, que eu estudei muita coisa, que eu tentei praticar o soltar e que não conseguia. Nós vamos falar um dia só de soltar. Ó, amanhã, meninas, às 9 horas da manhã, a gente vai ter a nossa conversa aqui, 9 horas. E eu vou ver o horário pra semana que vem, vou marcar com vocês. Vai ser de manhã, provavelmente, tá? E bem cedinho, tá? Quem não puder ver, as lives ficam gravadas. E se não ficarem gravadas, se eu não conseguir deixar, eu vou tentar baixar e colocar no canal do YouTube, tá, gurias? Porque são conversas que mudaram o meu pensamento, que é o que eu fiz pra mudar o meu pensamento e que eu tenho certeza que pode te ajudar. Então, por isso que eu venho conversar com vocês, gurias. E é um tema que eu sou apaixonada. E outra coisa, a gente sempre pode mais. E não é mais em quantitativo. É mais no sentido de melhorar. Eu medito hoje. Quando eu comecei a meditar, eu não conseguia meditar 1 minuto. Hoje eu medito 1 hora, tranquilamente. Se eu tenho tempo, se eu sei que eu vou só ficar meditando ali, eu sento e eu fico, gurias. E é tão mágico, porque eu vou para um lugar que é só meu. Eu vou para um lugar de calmaria, de amor, de recepção, do amor divino tá ali comigo. Gurias, é muito lindo e o dia inteiro flui quando tu faz isso. Agora, tudo passa pelo saber que tu vai melhorar e que tu quer melhorar. A gente sempre quer mais, mas não precisa ser mais na aparência, mais no comprar uma coisa nova, mais no sentimento de ser melhor, no sentimento de poder ajudar os outros. Gurias, isso é muito importante. Quando a gente pensa que a gente, com algumas palavras, se tu tem vontade, faça, conversa, estuda. Logicamente que não seja leviana de fazer uma coisa que tu não colocou em prática contigo ainda. Tem que colocar em prática contigo, tá, meus amores? Oi, amores! Tem medo do quê, meu Deus do céu? Não tenha medo. Dá medo, gurias. A mudança dá medo. Já li, Martinha. Tem alguns que eu gosto, alguns que eu não sou muito fã. Ai, o que eu fiz aqui, meu Deus do céu? Ai, não. Ai, o que eu fiz? Ai, apertei alguma coisa ali. Ai, gurias, apertei ali nos negócios, que a pessoa é bem assim. Do silêncio. Sabe por quê? Porque tu deixa esse vácuo vir os pensamentos que tu tá escondendo. É bem comum. É muito comum. Já viu aquelas pessoas que não conseguem ficar sem música em casa, ou então entra em casa e liga a televisão? É muito comum. O medo do silêncio, gurias, é o que pode te bloquear de fazer uma meditação. Só que aí, quando tu começa a fazer a meditação, tu vai fazer ela. Pra mim, começou assim, gurias. Todos os pensamentos pavorosos, horríveis, vinham pra minha cabeça. Todos. Todos eu acho que eu já tinha tido durante a vida. Só que aí eu entendi que eu não preciso ficar com esse pensamento. Tu faz o pensamento, ele chegou. Tu respeita ele e deixa aí. Isso é um costume. E daí eu tinha uma amiga que dizia assim... A gente começou a tentar meditar juntas. Ela não conseguiu e eu consegui. Mas porque eu fui insistente. Eu tentava. E tinha horas que eu dizia, ai meu Deus do céu, não passa essa meditação nunca. E não tinha meditado nem 30 segundos, gurias. Era muito engraçado. E aí, até hoje ela não consegue. E ela me diz assim, como é que tu consegue? Como é que tu zera esse pensamento? Gurias, não é zerar o pensamento. Tu nunca vai ficar sem pensar nada. Mas tu tira o teu pensamento daquilo. Então, por exemplo, veio uma sensação de alguns anos atrás que tu não quer ter. Tira essa sensação. Como que eu fiz isso? No começo, agora não preciso mais ter imagem. Eu lembrava do rostinho da Maria no nascimento, eu lembrava do rostinho do Cauê no nascimento, porque isso é um momento afetivo, é um momento de amor. Eu nem sei se isso tá certo ou tá errado, mas foi assim que eu consegui meditar. E aí depois, gurias, a meditação foi limpando esses pensamentos, não vem mais pensamento, é muito lindo. E aí eu vou lá para esse espaço que eu digo que é só meu, de Deus. E aí eu tenho as minhas intuições, eu gosto muito de começar a meditar só prestando atenção na respiração. Porque mesmo sem tu notar, tu tá meditando. Faça isso, tá, amore? Ô, Ana, faz assim, ó. Quando tu ficar com medo do teu silêncio, e é essa palavra, medo do teu silêncio, tu fecha o teu olho e tu escuta a tua respiração. Escuta a tua respiração. O que é escutar a respiração? Inspira
e daí tu vai sentir o teu peito enchendo, depois tu solta pelo diafragma, limpa todo esse oxigênio, esse gás carbônico que tava ali, enche de novo, e aí tu vai começar a perceber que tu vai te acalmar mesmo que tu não queira. Tem medo do silêncio? Respira e presta atenção na tua respiração. Gurias, eu fui já essa pessoa, meu Deus, eu fui, hoje em dia mesmo costurando, antes era direto, fone de ouvido escutando alguma coisa, antes desses 3 anos. E agora não, gurias, eu vou costurar, o silêncio pra mim é uma meditação já. E aí eu já começo a ir lá pras minhas lembranças do futuro, a gente vai falar sobre isso também. Lembrança do futuro, lembrança dos filhos no futuro, lembrança de ti no futuro. Tu vai ver que são muitas formas da gente fazer o nosso consciente ficar aqui. Mas quando tu já liberou, que tu não precisa mais estar agarrada nele, tu vai ver que tudo vai começar a acontecer com calma. Tu não tem mais urgência pra nada. A gente não tem urgência. Gurias, pra que maior presente do que levantar de manhã e ter um dia inteirinho novo pra ti? Um dia que tu pode decidir tudo que tu vai fazer. Um dia que tu vai pensar, isso eu vou fazer. Vou fazer por quê? Porque faz bem pra mim, porque faz bem pra minha família, porque faz bem pro meu vizinho. Gurias, é lindo. Comecem a colocar em prática isso pra vocês, que vocês vão ver que é a coisa mais linda do mundo. Eu amo silêncio. Eu amo. Quando eu vou pro sítio, ai, não tem barulho nenhum, não tem nada em roda, é aquele silêncio, gurias. Lá todo mundo já sabe, ninguém liga rádio, ninguém liga nada, é todo mundo no silêncio, assim, e é muito bom. E antes não era. Eu vou dizer pra vocês que eu tinha pânico de ficar em silêncio, não em ficar sozinha. Sozinha eu nunca tive. Sozinha o marido viajava, eu ficava sozinha antes dos filhos, nunca tive. Mas eu tinha pânico do silêncio. O que é o silêncio? Porque daí quando tu tá no silêncio, todos os teus medos, os teus receios, as tuas agonias, tudo vai vir e tentar mexer com a tua estrutura. E eu não tô falando que isso é uma coisa metafísica, ah, meu Deus, não. Eu tô falando que é a tua consciência conversando contigo mesma. Ai, amores. Ah, é lindo, né, amadas? Eu faço, gurias. Eu, antes de levantar, eu agradeço pelo dia que eu já tive. E é esse o segredo. Eu nunca vou dizer obrigada pelo dia que vai ser. Não, obrigada pelo meu dia. E aí eu começo a olhar o dia ponto por ponto. Eu levanto, eu coloco a roupa a lavar, porque agora eu tô sem auxiliar. Coloco a roupa a lavar. Aí eu já vou olhando tudo e vou agradecendo. Quantas vezes vocês agradeceram por ter, gurias? Por ter, sei lá, a tua máquina de lavar funcionando. Por ter o teu telefone. Por ter a tua internet que tu tá podendo conversar comigo. Agradeça por tudo. É isso que muda. A gratidão. Quando eu entendi, por isso eu falei dos caderninhos, que para eu ser completamente feliz, eu tinha que sim abraçar a minha missão, que foi a pergunta que eu fiz. O que eu nasci para ser? O que você nasceu para ser? Agora eu tô colocando a pergunta para ti. O que tu nasceu para ser? Eu sei o que eu nasci para ser agora, mas há alguns anos atrás não. Ser grata, guria, ser grata, ter gratidão pra mim, hoje em dia eu posso falar, foi a virada, foi o que deu o clique da chave. Quando eu comecei a fazer as minhas meditações de gratidão, porque daí eu vou agradecendo cada espaço da minha casa, cada máquina que eu tenho, cada linha que eu tenho. Gurias, meu Deus, as coisas começam a vir, tu não sabe nem da onde, as energias se acumulam de tal maneira que tudo acontece de um jeito harmonioso. E a gente não precisa ter medo da mudança. A gente não precisa ter medo da mudança, meus bem. Oi, amores! Tá confusa, amada? Eu sei, gurias, a confusão, ela é pertinente e ela é consistente. Se tu não tiver a tua, digamos que a tua força de vontade todos os dias tu fazer o exercício do espelho, tu dizer pra ti que tu é merecedora daquilo que tá por vir, porque às vezes tu nem sabe. Tu não vai conseguir sair dessa confusão. E a confusão é muito, porque tu tá de repente, com uma vontade de ser alguma coisa que tu sabe... Ai, vai acabar, gurias. Que tu sabe que tu nasceu pra ser, mas tu não tem coragem de assumir. E isso tem que ser tudo calmo, tudo aos pouquinhos.
Gurias, amanhã às 9, ó, vai acabar, temos 10 segundos. Amanhã às 9 nós vamos conversar. E as conversas são todas interligadas, todas nesse mundo maravilhoso da autodescoberta, tá, meus amor? É isso mesmo, dai graça por tudo, seja grata, gurias.